Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Ó, eu já fiz um vídeo recentemente contra o Atlético Paranaense levantando esses dados para dar confiança pro jogo, e agora eu vou fazer novamente pra gente ter essa confiança também contra o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana. Sim, a gente tem totais condições de classificar para uma final inédita, numa competição sul-americana. Então vamos acreditar nisso e eu vou te dar motivos, fatos hoje para você crer nisso daqui. Vem comigo, bora para a tela do meu computador. Antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, não faz parte desse time que já ultrapassou 20 mil inscritos, seja muito bem-vindo, se inscreva agora mesmo, que tem vídeos diários sobre Coringão por aqui. Tento sempre dar o meu melhor para trazer o melhor conteúdo possível. Então, você se inscrevendo, deixando um like, dando um comentário aqui embaixo para engajar esse vídeo, vai ajudar bastante a nosso time crescer cada vez mais. Meus amigos, amanhã é dia, hein? Então, 9h30, todo mundo aflito, ansioso, acompanhando Corinthians e Racing. E bora trazer informações importantes desse confronto. O Ramon Dias vê o Racing como um grande freguês, é isso mesmo. Quer ver como que tá aqui o confronto entre os dois? Então em 27 partidas é muita coisa, hein? Foram 18 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas do Ramon Dias contra o Racing. Que retrospecto positivo, eu tomara que se mantenha. O time que ele mais disputou, 20 dessas 27 partidas, foi o River Plate. Porém, também ele já disputou pelo São Lourenço e também pelo Independente contra o Racing. Agora vamos para a forma recente do Racing nas últimas partidas. Vamos pegar as últimas 9, 10 partidas e fazer um levantamento. Então vamos começar aqui mais recente, né? Vamos pegar aqui aqui já é setembro, né? Então, ó, de setembro para frente, dia 1º de setembro, lindo dia, hein, inclusive. Então, uma derrota, 2, 3, 4 derrotas, 1, 2, 3 vitórias e 2 empates. Então, ou seja, eles mais perderam do que venceram e empataram. Então, dentro da temporada, não é um bom momento do Racing. E veja que ele tem muitas derrotas como visitante. Eles perdem muito a força deles jogando fora de casa. E é isso que o Corinthians tem que aproveitar. Na própria Sul-Americana, vem que ver uma coisa. Olha só, aqui estamos no chaveamento. Eles recentemente pegaram o Atlético Paranaense. E num somatório total, passaram por 4-2. Porém, o Atlético Paranaense, veja só, no dia 19 de setembro, venceu por 1-0 o Racing fora de casa. E não foi a primeira derrota deles na Sul-Americana contra o time brasileiro. Na fase de grupos, vamos buscar aqui também. Olha só, eles pegaram o Red Bull Bragantino fora de casa aqui no Brasil e também perderam. Ou seja, Bragantino e Atlético Paranaense, dois times que estão capengando no Brasileirão, assim como nós, infelizmente, mas sim jogando fora de casa, mesmo contra times não tão superiores, eles perderam. Então o Corinthians tem que aproveitar e muito essa vantagem do primeiro jogo jogando na Neoquímica Arena. E eu já vou falar logo a mais aqui no vídeo o que eu faria, qual a escalação que eu colocaria em campo para aproveitar aí titulares e reservas que entram bastante nos jogos também, para formar um time forte para esse jogo, para a gente conseguir o resultado em casa e garantir, ratificar o resultado fora na Argentina na semana que vem. E é outra coisa que vale salientar. O jogo é quinta-feira de ida e já na semana que vem a gente tem a volta. Então a gente já vai saber instantaneamente quem serão os classificados para a grande final. E logo mais, hein, Cruzeiro e Lanús. Quem que você acha que vai chegar nessa grande final? Também, duelo entre brasileiro e argentino. Porém, o Cruzeiro tá muito mal no segundo turno. É bom a gente ir explanando um pouco de tudo para entender onde que o Corinthians tá, quem pode pegar também nessa restante de competição da Copa Sul-Americana. E veja aqui, classificação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians estaria em 12º e o Cruzeiro tá pior do que o Corinthians nessa atual época aí do Campeonato Brasileiro. Ou seja, então mesmo que o Cruzeiro passe do Lanús, então a gente tem um adversário que não está em boa fase, então aumenta ainda mais as chances de título. E meus amigos, é a mesma coisa se o Lanús passar. Nós estamos aqui na tabela atual do Campeonato Argentino. Meus amigos, olha isso. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Você acha o Lanús lá para baixo. Olha a atual série aqui do Lanús. Então, seja Lanús ou Cruzeiro que passe para uma grande final, a gente tem muitas chances sim de sair com esse título. A verdadeira, a grande final mesmo, eu tô achando que já será agora na semifinal contra o Racing, que não tá mal colocado não no Campeonato Argentino. Mas é um time inconstante, instável e fraco fora de casa. Então é isso que o Corinthians tem que colocar em prática e garantir esse resultado quanto antes.
aquela super indicação no meio do vídeo. Quem me pergunta onde eu adquiro minhas camisas com qualidade e preço justo, eu vou deixar o link aqui embaixo, bandstore.com.br. Aqui você será redirecionado para vendedores de confiança. Então, camisas modelo torcedor dessa temporada, modelo jogador, que eu gosto muito dessas daqui. Essa mesma que eu tô vestido é exatamente essa daqui, ó. Então você pode adquirir clicando e sendo redirecionado para o vendedor através desse link. Tá aqui embaixo na descrição e também nos comentários fixados. E aí foi sacanagem porque o Racing é a melhor campanha da Copa Sul-Americana e o Corinthians a segunda melhor campanha. Teoricamente era para os dois estarem cada um de um lado da chave, mas enfim, Conmebol, né? Outra coisa importante para a gente ficar confiante para o próximo jogo, olha só quem está de volta, ele mesmo, Alex Santana. E não é apenas ele, também foi inscrito o Héctor Hernandes aí como mais uma opção de ataque no Coringão. E vale lembrar que a gente tem também ele, Memphis Depay, com a camisa 7 nessa competição. Será que esses dois jogadores aí, Alex Santana... Bom, Héctor Hernandes não, mas será que o Alex Santana já estaria dentro dos 11 iniciais para o próximo jogo? Bom, já vamos falar sobre a escalação. Outro fator interessante também, quais são os títulos maiores campeões da Copa Sul-Americana? São eles, Atlético Paranaense, Boca Juniors, Independiente e LDU, todos com 2 títulos. Seria interessantíssimo demais o Corinthians ganhar essa competição e ser considerado, rotulado como campeão de tudo, porque teoricamente é apenas o que falta para a gente completar nossa galeria. Jogador para a gente ficar muito atento é o Adrian Martinez, atacante dos caras, que atualmente é o artilheiro da competição com 9 gols. O Yuri Alberto tem 6 e está muito bem também. Porém, olha, um fato bem interessante é a conversão de gols, basicamente as chances que ele teve que conseguiu guardar. Do Adrian Martinez, ele conseguiu guardar 24% das vezes que ele saiu cara a cara com o goleiro ou teve chances aí para finalizar. E o Yuri Alberto, 27%, ou seja, até um pouquinho melhor pro Yuri Alberto. A gente sempre vive reclamando, o Yuri Alberto tem que ter 10 bolas para guardar uma, mas o aproveitamento do cara é bem semelhante do atual artilheiro aqui, então, do Racing. Algo que espanta e assusta é o aproveitamento aqui do Bastriani e até do Lucero, né? Do Fortaleza que não tá mais. Pô, que pena, né? Coringão já mandou para casa. Outro jogador do Corinthians que se destaca bastante, tanto com gols quanto com assistências, Igor Coronado. E aí pode ser uma boa oportunidade para colocar ele no time de logo mais contra o Racing. Outro fator interessante, quantas vezes Corinthians e Racing já jogaram? Apenas 4. Eu já achei que tinham mais confrontos, mas inclusive são confrontos recentes, né? E nunca o Racing ganhou do Corinthians. Foram 3 empates e apenas uma vitória do Corinthians, ou seja, um duelo equilibrado, com muitos empates, porém o Racing ainda nunca nos venceu. E o Ramon Dias também já enfrentou o técnico dos caras algumas outras vezes. E também tem levemente um aproveitamento melhor, ou seja, foram 3 vitórias contra 2 do técnico dos caras. Vamos comparar as equipes aqui dentro da competição da Copa Sul-Americana? Um resumo geral é que o ataque do Racing é melhor, mas a nossa defesa é melhor. Eles fizeram mais gols do que a gente, porém olha só essa estatística interessante. O Corinthians teve mais grandes chances criadas do que eles, mesmo eles fazendo mais gols. Ou seja, a gente tá chegando. Agora é guardar na casinha. E quem que a gente tem agora no ataque? Ele. Memphis, pô. Outra estatística interessante, o Corinthians teve mais posse, mais passes certos, ele teve mais jogos sem tomar gol também. Aqui em estatísticas defensivas, o Corinthians vai melhor em praticamente tudo, tem mais desarme, mais cortes, em contrapartida nosso goleiro trabalhou mais também, isso não necessariamente é um ponto positivo, né? Tem mais desarmes por partida também, tomamos menos cartão amarelo, só que a gente já tem um vermelho contra 0 deles. Ou seja, basicamente ofensivamente eles estão um pouquinho melhor e a gente está um pouquinho melhor defensivo no campeonato. Vamos agora para a escalação que eu faria e eu vou explicar do porquê eu coloquei essas peças aqui para jogo. Vamos lá, eu vou novamente num 4-4-2, que eu acho que o Corinthians está se portando melhor com esses 2 atacantes lá na frente e fechando, povoando mais o meio de campo. Então, obviamente, já comecei aqui com o Hugo no gol e dupla de zaga eu vou colocar Félix Torres e Kaká, que já fizeram uma grande dupla, inclusive contra o Fortaleza, nessa mesma Copa Sul-Americana. Assim, poupando o André Ramalho aí para o jogo importante contra o Cuiabá pelo Brasileirão, deixando um tempo mais de descanso para ele. Assim como o Gustavo Henrique, que já foi dupla dele, e acredito que os dois já estão criando um entrosamento ali. Que não tem exatamente um parceiro de dupla para o André Ramalho, né? Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres ficam brigando por essa posição. Mas como já foi essa dupla de zaga aí no último jogo contra o Flamengo, escalaria esses 2 aqui que estão muito bem na competição.
Na lateral direita eu daria uma chance pro Fagner, acredito eu que a gente vai mais atacar do que defender nesse jogo. Apesar dos caras terem bom aproveitamento de finalização, de gols no campeonato, fora de casa eles estão fracos, pô. Perdendo pro Bragantino e pro Atlético Paranaense aqui no Brasil, inclusive. E o Fagner, ofensivamente, pode oferecer melhores soluções do que o Mateuzinho, apesar do grande golaço que ele fez recentemente aí. Mas, novamente, até mesmo por uma manutenção aí do elenco, para deixar mais tempo descansados para o jogo importantíssimo contra o Cuiabá, colocaria o Fagner nesse caso. Porém, na esquerda, meus amigos, eu não sou tão a favor de colocar o Hugo. Putz, ai, me dá uns calafrios só de imaginar o Hugo na lateral esquerda. Aí, nesse caso, eu manteria Matheus Bidu. Na volância, o Martinez teve um leve decréscimo aí na sua qualidade, no seu desempenho nos últimos jogos. E até por isso, eu testaria o Ranieri como primeiro volante nessa partida, dando um descanso também para o Martinez para o jogo contra o Cuiabá. E já que está disponível o Alex Santana, não sei por quantos minutos, colocaria ele como segundo volante aqui no time também. Ele dá muita consistência para o meio de campo, tanto defensivo quanto ofensivamente. E ele faz meio que o papel ali que o Carrilho tá fazendo. E quando ele chegou vestindo a camisa, pô. Corintiano demais. Inclusive ele é corintiano, né? E seria essa minha dupla de volantes, primeiro e segundo volante. Ofensivamente falando, agora na criação, colocaria ele e Breno Bidon, um pouquinho mais de tranquilidade para atacar, visto que já temos Ranieri e Alex Santana. Então ele cairia um pouquinho mais aqui pelo lado, pelo setor esquerdo. E na criação, Igor Coronado, como o nosso 10 nesse jogo aí da Copa Sul-Americana. Fechando a dupla de ataque, Memphis, que pode jogar, lembrando novamente que está jogando na Neoquímica Arena, não sei até quando que ele vai jogar apenas jogos em casa, ou a partir de quando que ele vai começar a jogar os jogos fora de casa também. Até por conta de gramado, logística, é interessante dar mais rodagem e minutagem para ele aqui em casa. E ele, Yuri Alberto, não tem como a gente poupar o Yuri, cara. Ele tá muito bem na Copa Sul-Americana, é um dos artilheiros, tá fazendo bons jogos, chamando a responsabilidade e tá voltando a sina dele. Então, com esse time, eu acho que a gente conseguiria poupar em algumas áreas, manter alguns titulares em outra, para ter um time forte, para tentar fazer um bom resultado em casa, levar essa vantagem para a Argentina e lá tentar segurar da maneira que for possível. Então, se a gente for utilizar alguns titulares, como eu utilizei aqui na minha escalação ideal para o próximo jogo, teria que ser agora, nesse jogo. Então por isso de eu deixar ainda o Yuri Alberto, colocar o Memphis para jogo também, tentar manter o Matheus Bidu na lateral esquerda. E dessa forma eu acho que a gente conseguiria aquele misto quente, sabe? Poupando, mas nem tanto, e ainda assim tendo um bom time para disputar de frente com os caras e conseguir já sair na frente nesse confronto. Me diz aí embaixo nos comentários o que você tá esperando para esse jogo. Você acha que o Corinthians tem chances de sair com uma boa vantagem? Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like. Lembrando novamente da Bando Store, ó, caso você queira exatamente essa camisa, tá aqui, ó, disponível para você adquirir também. E tem outras versões jogador, versão torcedor da temporada atual, muita camisa com qualidade e vendedor de confiança e aquele preço justo. Então o link tá aqui embaixo na descrição e comentário fixado. Até o próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua atenção até o final dele e vai Corinthians, meus amigos!